A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo, eu sou o pastor Romualdo Neves e estou aqui para ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Este é o programa Libertador e eu quero agora ministrar uma palavra para o seu coração. Nós começamos ontem ministrando sobre as 6 provações de José e falamos ontem sobre a primeira provação de José, que foi a provação entre os invejosos. Viver entre os invejosos é uma grande provação. E José, ele padeceu no meio dos seus irmãos invejosos. E os invejosos, eles eram da própria família, eram pessoas íntimas, que fizeram de tudo para destruir os sonhos de José, a vida de José. Então ministramos ontem sobre a primeira das 6 provações que José passou. E a primeira, como eu acabei de dizer, é viver entre invejosos. Você tem que ter habilidade. Viver entre invejosos é o mesmo que a garça viver entre a lama. Caminha sem se sujar. Então acredite que Deus vai lhe dar vitória se você também está passando por esta provação. Hoje nós iremos falar sobre a segunda provação de José. E qual é a segunda provação de José? A cova da incerteza. Nós, quando lemos sobre a história de José, nós nos deparamos com algumas situações interessantes. É que José, em todas as provações, ele se comportou como verdadeiro servo de Deus. Ele não perdeu a fé, ele não perdeu o ânimo, ele não perdeu a confiança, ele não perdeu a esperança da vitória, e ele confiava no Deus que lhe revelou em sonhos o que iria acontecer com ele. Muito embora ele não tivesse talvez a interpretação exata das primeiras revelações, dos primeiros sonhos. E a palavra de Deus nos mostra claramente que José, ele apesar de ter sofrido tanto, ele amadureceu. Porque o mais importante é você passar pelas provações e amadurecer com elas. Porque as provações, elas não existem para te destruir. As provações, ela tem que existir para servir de adubo para o seu ministério, para o seu chamado, para a sua vida espiritual, para lhe aproximar de Deus e não distanciar de Deus. O que distancia o homem de Deus é o pecado, mas as provações não. Então, se alguém está se afastando de Deus por causa das provações, precisa rever os seus conceitos, porque as provações servem para aproximar de Deus. Porque quando nós passamos por provações, isso nos leva a buscar mais a Deus, a clamar mais ao Senhor, a buscar mais a presença daquele que pode nos ajudar. E quanto mais a provação aperta, mais você se chega perto, sabendo de que Deus é capaz de lhe dar vitória. E a história de José, ela é recheada dessas provações. E a segunda provação de José, ela trabalhou no âmbito da incerteza. Em Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 5, diz que José teve um sonho e relatou o sonho aos seus irmãos. E por isso o odiaram ainda mais. Olha só o texto. Gênesis 37 e 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ou seja, os irmãos de José, invejosos, enciumados, eles invejaram ainda mais José, porque eles esperavam que José estivesse triste, angustiado diante das provações, diante das lutas, das adversidades. Eles queriam ver José de cabisbaixo, lamentando, mas quando via José sorrindo, conversando com o pai, e cheio de fé, e ainda sonhando, tendo sonho, oxe, esse cara ainda está sonhando, nós estamos armando contra ele, o camarada ainda está sonhando. Não é possível que ele ainda acredita que esse negócio vai dar certo, que esse projeto vai dar certo, que esse sonho vai dar certo, que isso que ele quer vai dar certo. Eu não acredito de forma nenhuma que José vai ainda continuar com essa ideia. Não, diz a Bíblia que eles odiaram ainda mais. Sabe, os invejosos, os inimigos do servo de Deus,
Eles não querem ver o bem, sabe? Eles não querem ouvir boas notícias ao seu respeito. Eles querem saber má notícia, quando sabem que você está de pé, que você está caminhando. É como um quadro aqui do programa Libertador. Avisa que eu estou de pé. Os inimigos querem ver a pessoa caída. Não, mas o Senhor quer ver você de pé. Então quando você diz assim, avisa que eu ainda estou de pé, meu Deus, os inimigos ficam doidos. E diz a Bíblia que os irmãos de José odiaram ele ainda mais. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que agir. Nós temos que fazer alguma coisa. Ele não pode continuar com essa fé, com essa garra, com essa vontade de maneira nenhuma. Não, que é isso? Vamos acabar com esse negócio. Vamos destruir esse sonho de José. Não vamos deixar isso se completar. Vamos acabar com isso. Então, armaram para cima de José e levaram José ao segundo estágio da provação, que é a cova das incertezas. Capítulo de número 37, a partir do versículo de número 14, diz assim: disse-lhe Israel. Quem é Israel? Jacó, porque Jacó recebeu esse nome de Deus quando ele lutava com o anjo no vale de Jabal. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Versículo 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhes perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacenta eles o rebanho. Versículo 17. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois o ouvi dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Versículo de número 18. Olha o que o versículo 18 diz. Que os irmãos de José, quando viram ele se aproximar, não, lá vem um sonhador mor. Lá vem aquele que diz que Deus é com ele. Não. Vamos aqui tramar algo contra ele. Diz a Bíblia que conspiraram. Fizeram uma conspiração contra ele. A turma do mal, a turma das trevas, a turma usada pelo diabo, cheio de rancor, cheio de ciúme, cheio de inveja, se programaram para fazer mal a José. Versículo 18, vou repetir. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha, aqui diz que eles conspiravam de longe. Só em ver, já tinham ódio. Quando viram José, sério, o que é que a gente tem que fazer agora? O que é que nós vamos fazer? A gente já falou, já acuou ele, mas não existe. Ele continua andando, continua sonhando, continua no projeto, continua fazendo o que tem de fazer. Não adianta. O que é que nós vamos fazer? Versículo 19. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Ainda colocava apelido no homem de Deus. Falavam que José era o sonhador mor. Lá vem o sonhador mor. Tá sonhando, rapaz. Não vai conseguir. Tá sonhando, não vai chegar onde quer. Não vai. Começaram a jogar palavras denigrindo a imagem de José. Mas aquilo para José não era nada. Mas eles estavam longe, conspirando entre si, dizendo coisinhas, sorrindo, dando gargalhadas, tirando onda, e o homem de Deus seguindo em frente. Versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos que foi um animal selvagem que o comeu, e vejamos em que lhe darão estes sonhos. Vamos pegar José e vamos matar ele e lançar na cisterna. Ele morre e acabou-se ali. E vamos ver no que vai dar os sonhos deles, os projetos deles. Vamos matar, vamos jogar na cisterna, vamos acabar com ele. Eu quero ver se Deus vai cumprir com o que tem na vida dele. Deus tem nada na vida desse camarada. Isso é ideia dele, que é homem de Deus, coisa nenhuma. E aí a Bíblia diz que não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. E ali os irmãos de José estavam maltratando e tocando no homem de Deus.
E eles disseram, vamos matar e jogar na cisterna. Eles programaram e decidiram acabar de uma vez por todas com José, com o ministério de José, com o chamado de José. Esse versículo mostra o quanto os seus irmãos estavam cheios de rancor, de ódio, de inveja. Infelizmente, o grupo era um grupo considerável. Era cerca de 11 pessoas, 10 pessoas que estavam reunidos para destruir, unidos contra José, todos contra ele. Então decidiram matar. Mas o versículo 21 é surpreendente. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o da mão deles e lhe disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derramarei sangue. Nós não podemos derramar o sangue de nossos irmãos. Lançai-o na cisterna que está no deserto, e não ponhas mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Ou seja, Rúben teve uma ideia. Eu vou fazer de conta que estou concordando com eles, mas eu vou tirar José da mão deles. Um erro de Rúben. Rúben poderia chegar e dizer não e pronto, e lutar em favor do irmão. Mas ele fez de conta que estava ao lado dos inimigos de José para poder livrar José. Não ia conseguir. Ia ser mais um para apoiar. Mas uma coisa Rúben conseguiu. Seus irmãos não mataram José. Lançaram José no poço, na cisterna, para que ficasse ali até que eles decidissem o que iam fazer com José. Isso Rubens conseguiu. Versículo 22, também lhes disse, versículo 23, mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelita, vindo de Galileia, ou vindo de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Eu quero ficar até o versículo de número 24 e o 25 deixar para amanhã. Mas escute, o versículo 24 diz, e tomando o lançaram na cisterna vazia, sem água. Os irmãos de José, agora, movidos de inveja e de ódio, jogaram José dentro da cisterna, que estava vazia e sem água. Agora José não sabia o que ia acontecer dali por diante. Por isso, o título, Na Cisterna da Incerteza, no Poço da Incerteza, na Cova da Incerteza. Porque a cisterna eram como buracos cavados, como valas cavadas. E José não ia poder sair sozinho de lá. Ele foi lançado ali e ele ficou à mercê dos seus irmãos. Essa provação de José foi terrível, porque José teve que ficar ali no poço sem saber o que ia acontecer com a sua vida, sem saber o que ia acontecer no amanhã. Ele ouviu o burburinho que uns queriam matá-lo, outros queriam fazer outro tipo de atitude com ele. O seu irmão mais velho queria restituí-lo ao pai, mas a massa estava dividida, a maioria queria tirar a vida de José. E José não sabia se ia conseguir sobreviver ali dentro daquele poço. Ele estava vivendo um momento de incerteza. É sobre isso que eu quero falar para você. Essa segunda provação mexeu com o psicológico, com o emocional de José. Porque quando você não sabe o que vai acontecer, quando você está diante de um problema, diante de um tribunal, diante de uma situação e que você não tem a solução e você está à mercê de outras pessoas, elas estão tramando contra você, ou você está diante de um problema que para você é insolúvel, você fica ali sem saber o que vai acontecer. A noite fica mais escura, fica mais longa, o cobertor fica mais curto, a cama mais estreita, você fica com insônia, você vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, porque você não sabe o que vai acontecer no outro dia. O outro dia será fatídico ou será o dia da sua restituição? O dia seguinte será o dia do seu retorno para a sua casa ou será o dia da sua morte? Ali estava José, dentro de uma cova, a cova da incerteza. Dentro de uma cisterna, a cisterna da incerteza. José não sabia o que ia acontecer. Talvez você esteja assim também como José. Sem saber o que vai acontecer com você.
Você não sabe, você entrou no olho do furacão e não sabe se vai sair vivo ou se vai sair morto. Você entrou num problema e não sabe como resolvê-lo. Você não sabe mais o que fazer. Você já usou todos os seus recursos. Você olha, não tem condições financeiras. Você olha, não tem um amigo próximo que possa lhe socorrer. Você olha e vê que muita gente quer ver o seu mal, quer ver a sua destruição. Você olha em torno de você e você não vê nada, uma corda, um graveto, nada para tirar você de dentro deste buraco. E você parece que entrou dentro de um túnel, você entrou numa cova que não tem saída e você não sabe mais o que vai ser do amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. E se você tem dias marcados para algum fato acontecer, você passa aqueles dias contando as horas e pensando numa solução. Mas parece que quanto mais você pensa, mais as coisas vão ficando distantes, porque não depende de você. Você está dependendo de outras pessoas. É difícil viver a cova da incerteza. Você nunca sabe nada. Ali você pensa como vai ser a minha vida, como vai ser o meu ministério, como vai ser a minha casa, como vai ficar a minha família, como é que eu vou ficar daqui para frente. Ai, meu Deus, é tanta incerteza que você fica perturbado. Olha, José passou por esta provação. Ele tinha esperança de que Deus ia mudar o seu cativeiro, de que Deus ia mudar a sua história, de que Deus ia lhe dar livramento. E o que José não sabia é que o livramento já estava chegando. Só em seu irmão conseguir manter ele vivo dentro da cisterna, dentro da cova, já era grande coisa. Você pode estar dentro da cova das aflições, da cova da incerteza. Mas o que você não estava sabendo, e que vai ficar sabendo agora, é que Deus já está trabalhando. Deus está te mantendo vivo aí, nessa cova da incerteza. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não está no controle, mas Deus está no controle. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu. Deus está contigo. Essa é a palavra de hoje para você. José passou pela cova da incerteza também. Foi a segunda provação de José. Mas se lembre que lá na frente, José vai ser exaltado. E isso serve para você. Se você está hoje vivendo a incerteza da sua vida, a incerteza do seu ministério, creia que Deus já está preparando um final feliz para você. Suporte esta cova. Suporte esta dor, suporte a rejeição de algumas pessoas, porque a sua vitória já está chegando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa ficar fortalecido. E amanhã falaremos da terceira provação de José, que é vendido pelos mais íntimos. Nunca ouvi por aqui